Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre a seguinte indagação: existe comunismo no mundo? Um momento de silêncio para reflexão. Não, não existe comunismo no mundo. Mesmo aqueles países controlados por partidos chamados partidos comunistas, não, não são estruturados de uma forma comunitária, que é o propósito das ideias marxistas. Portanto, não existe comunismo no mundo. Nunca existiu. Então, o que é a China? O que é Cuba? O que é Coreia do Norte? O que o Vietnã são? Países socialistas. Países socialistas hoje em dia se resumem em países de economia planificada. O que consiste isso? É o chamado socialismo de mercado, que vem a ser o seguinte: é permitido atividades econômicas de empresas estatais e privadas também, só que as mesmas empresas privadas, o governo tem parceria com pelo menos 10% das ações de alguma determinada empresa. E o governo interfere em pontos pontuais para garantir a manutenção do emprego. Tipo, de que forma? Reduz os impostos, desde que a empresa comprometa empregar mais pessoas. Essa empresa tem direito à isenção de impostos, desde que crie emprego, para abarcar praticamente toda a população chinesa. E com isso, a China é o melhor exemplo de economia planificada que temos hoje em dia. Não é à toa que a China é a segunda maior economia, se não está próxima de se tornar a maior economia do mundo dentro de pouco tempo, por conta das ações governamentais. E essa desculpa de neoliberalismo é uma desculpa que principalmente os países imperialistas ocidentais utilizam-se para tornar algum país que eles desejam que mantenha ele unicamente como fornecedor de matéria-prima, pobre a vida toda, para enriquecer os países imperialistas. Não é à toa que países como os Estados Unidos têm uma alta interferência no governo, tarifas alfandegárias, protecionismo contra a indústria, com relação à indústria nacional e à agricultura e pecuária nacional desses países ricos. E tem gente que acha que eles são liberais. Não existe liberalismo em país rico. A diferença é que as atividades que os governos interferem, né, nesses países, interferem de forma inteligente. E sobre a China ainda. A China é o melhor exemplo dessa questão. As empresas estatais chinesas dão lucros vertiginosos. Por exemplo,
Uma das maiores estatais do ramo petrolífero, empresa do ramo petrolífero, é a estatal chinesa. Inclusive, o petróleo não tem como essa questão de livre comércio no petróleo, por conta de somente alguns países decidem o valor do petróleo no mundo inteiro, do barril de petróleo. E não tem livre comércio. Existe um monopólio, um oligopólio petrolífero. Não tem como ter liberdade econômica dentro da... E por isso, levando em consideração que as maiores empresas do ramo de extração de petróleo são públicas. Estatal norueguesa, estatal chinesa, a venezuelana, embora está uma crise financeira brava, mas é uma das que tem a melhor capacidade também. Ou seja, a da Arábia Saudita, do Emirados Árabes, do Catar, essas empresas a maioria delas são estatais. E a desculpa de privatizar é desculpa para ser subserviente aos interesses dos Estados Unidos, interesses de Israel, que aliás também tem estatal, e muito. E hoje em dia, galera, o que chamamos de socialismo é só economias planificadas, como por exemplo a China, de forma deficitária a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, o Vietnã, sendo que a Venezuela e a Coreia e Cuba sofrem embargo econômico, esse embargo que engessa a economia da Venezuela. Por quê? Infelizmente, eles não pensaram em diversificar a economia venezuelana. A economia é dependente de um só gênero de produção, que é o petróleo. E nem procurou estabelecer novos compradores do petróleo venezuelano, e que 80% desse petróleo vai para os Estados Unidos. E as sanções econômicas contra o país lá desgraçou, com perdão do termo, o nosso país vizinho, por conta das sanções econômicas. Sanções econômicas essas que inclusive impediram o crescimento econômico da ilha de Cuba, por exemplo, que sofre desde a década de 60 com embargos econômicos, tudo porque os Estados Unidos acham que Cuba é uma colônia rebelde deles. Eles não percebem que os cubanos jamais se sentiram colonos dos Estados Unidos. Sempre tiveram essa raiz de identidade cubana e nunca aceitou ser colônia dos Estados Unidos. E é isso, e é esse o propósito desse vídeo, galera. Explicar que esses regimes ditos socialistas são regimes de economia mista, em que o Estado ele interfere na economia para garantir a estabilidade social, no tocante à diminuição dos impostos, com garantias de aumento do emprego, qualificação dessa mão de obra, entre outras coisas que o governo chinês faz para ter o crescimento econômico que está tendo desde da abertura econômica da China, a transformação daquele país em socialismo
mais ligado aos soviéticos para um maoísmo mais moderno, que aderiu até a liberação econômica, sem é lógico, ocorrer a liberação política, que favoreceu a manutenção da China. Talvez se a China tivesse a liberação econômica e política ao mesmo tempo, teria ruído, como aconteceu com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É isso que eu tinha que falar nesse vídeo, galera. Espero que todos que assistirem esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos e no mais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para aqueles que desejarem fazer contribuição para o canal. E é isso, galera. Fiquem todos com Deus e até a próxima.